Só um instante, então, iniciando. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco do Quantum SD-WAN, no lançamento da Check Point nos últimos meses, e como ele pode melhorar aí a segurança das aplicações, dos acessos, e também ajudar a ter uma conectividade mais otimizada, com menos gaps no momento de algum tipo de falha. A gente tem visto aí muitas empresas implementarem um SD-WAN, ganhando assim rapidez no acesso a aplicações, a conectividade melhora, a redundância melhora, mas a segurança fica um pouco de lado. Então a gente precisa olhar um pouco para isso também, não só da parte de SD-WAN, mas das aplicações em si. Uma conectividade direta, como o SD-WAN oferece hoje, ele geralmente não passa pelo firewall corporativo. Você está conectando aí de escritórios remotos e de unidades remotas, e esse tráfego não passa pelo firewall corporativo, onde estão todas essas políticas de segurança, tanto de entrada quanto de saída, proteção de aplicações, proteção de usuários e tudo mais. Então, isso a gente tem que levar em consideração também para ter a segurança, a mesma postura de segurança em todos os pontos onde a corporação tem algum tipo de rede, alguma perna da rede. Então, isso tem uma abordagem nova para ser feita em cima disso, não entregando só o SD-WAN, mas também segurança junto com isso. Aí a gente apresenta hoje para vocês o Quantum SD-WAN, que são software blades dentro dos gateways que vocês já conhecem, para quem já é cliente, já tem o gateway dentro de casa, ou eventualmente, se não tem, ou usa algum outro produto e gostaria de conhecer, pode entrar em contato com a gente pós-webinar também. E já está disponível para quem quiser testar e botar para funcionar, a gente está aí para apoiar. O processo de ativação da Blade de SD-WAN é como qualquer uma outra no gateway. Ela vai trazer as funcionalidades de SD-WAN ativadas no gateway, e você passa a comandar essas configurações diretamente por ali. Não tem nada de hardware adicional para instalar, configurações muito complexas a serem feitas. É um processo bastante simples de execução. E está disponível para vários modelos da linha de gateways, desde os pequenininhos de Small Branch, a linha SMB, os Spark, até as caixas maiores da linha 28.000 para data center e tudo mais. Então, sempre levando o stack de segurança que já está disseminado, difundido no mercado, consolidado já no mercado, junto com a otimização de conectividade e redundância de aplicações. Então, a gente consegue entregar com o SD-WAN, além da otimização do fluxo, do tráfego em si, segurança completa nas filiais, ou seja, eles, embora não passem pelo firewall corporativo para terem o acesso às aplicações, à internet e tudo mais, ele vai continuar sendo protegido pela segurança embarcada dentro da solução de SD-WAN. Sem interrupções do Zoom, a gente vê frequentemente acontecer em reuniões a conexão ser interrompida, o usuário cai, retorna. O SD-WAN ele vem com o propósito de trazer melhorias para isso, com failover entre links aí com tempos abaixo de 1 segundo, e políticas otimizadas para mais de 10.000 aplicações já incluídas na base da solução. E é uma solução SaaS completa, ele te dá o acesso à internet de maneira otimizada, né, e agrega uma camada de segurança em cima disso, juntando os dois mundos aí para que não se perca nenhum tipo de controle, visibilidade e proteção, perdão, quando o usuário está fora do escritório principal e está numa unidade remota, por exemplo. Olhando para a segurança completa nas filiais, a gente consegue prevenir aí os ataques comuns de zero day, phishing, ransomware, que são as preocupações que a gente tem com maior volume no dia a dia, né? E levando também a prevenção aí com maior índice de bloqueio e prevenção de malware do mercado, de até 99,7% de novos malwares. Isso saiu num relatório recente, em fevereiro, se não me engano, até mencionado embaixo no MIERCON Next Generation Firewall Benchmark Report. Então, a gente tem aí uma taxa de prevenção bastante alta em toda a suíte de segurança da Check Point, não só nos gates, mas também em todos os outros produtos que usam a mesma base de inteligência. E prevenção para todas as ameaças conhecidas ou desconhecidas, que é o mais importante, né? Ransomware e phishing que continua sendo
o principal vetor de entrada para dentro das redes, aí, usando o usuário como o elo mais fraco da cadeia, né? Pensando na parte de continuidade de acesso, interrupções, failover de links, otimizações e tudo mais, a gente consegue criar políticas de forma simples dentro da console de gerência, por usuário, por grupo de rede, por grupo de usuários, perdão, por rede, o destino, para onde que esse tráfego vai ir, quais são as aplicações que ele vai tratar dentro daquilo ali, tá? E qual é o comportamento que vai ser aplicado ali em cima, se ele vai ter um comportamento mais otimizado para não ter interrupções, ou ele pode estar suscetível a alguma coisa. Essa configuração é feita dentro do próprio portal, de maneira simples, bastante intuitivo, seguindo a mesma lógica de construção de políticas que a gente tem nos gateways hoje. Tá? E a solução completa de segurança, ela traz aí dentro da solução de SD-WAN todos os pré-requisitos de segurança que a gente tem, né? Que é a proteção contra malwares, o acesso seguro à internet, ou seja, garantir que aquele tráfego que o usuário está enviando e recebendo está limpo, proteção de dados, também um controle importante a ser feito, segurança para acesso SaaS, priorização de aplicações, quais aplicações vão ter mais disponibilidade ou mais banda disponível para serem acessadas ou não, o monitoramento de tudo isso para detectar aí algum eventual problema de maneira rápida e conseguir agir. Tá? O failover de links ele é automatizado, ou seja, não tem intervenção humana, né, para você fazer isso no momento que atinge os thresholds que você define lá de monitoramento de perda de pacote, enfim, tempo de resposta do ping, latência, jitter. Você define isso e ele vai trabalhar de acordo com isso de uma forma automática, não tem necessidade de você ir lá e fazer uma alteração de link manualmente. E também a agregação de banda, eu consigo consolidar conexões para ter um desempenho um pouco melhor na ponta para o usuário final. A Blade de SD-WAN ela já está disponível, ela entra como um serviço dentro dos gateways e a cobrança é mensalizada, pode ser mensalizada. Tá? E na linha SMB ela está disponível por 15,35 e para a linha Enterprise dos 6.200 para cima ele está disponível para ser implementado também. Resumindo aqui a nossa apresentação, o Caio vai fazer uma demo depois para a gente ir mostrando mais a fundo como funciona, como é o portal e tudo mais. Então, resumindo, a gente tem já disponível para teste, para contratação, a Blade de SD-WAN incorporada nos gateways. Tá? Ela vai te trazer aí um índice de prevenção maior nessas conexões remotas, né? mais assertivo também. Tá? O TCO disso é baixo, você pode usar o mesmo appliance que já está dentro de casa, implementado e fazendo o papel dele, então se reaproveita isso, não há necessidade de colocar equipamento novo, salvo se o equipamento já tiver com bastante uso de recursos, enfim, não suporte. Mas a priori não é mandatório que seja em um gateway separado somente para isso. Tá? O failover rápido, que nós comentamos, né, para poder trocar de links aí sem interrupção, em videochamadas, por exemplo. A solução SaaS, onde ela vai te entregar aí a mesma postura de segurança, você pode replicar isso para toda a rede conectada via SD-WAN, a mesma postura de segurança, as políticas que você tem no seu perímetro, dando mais consistência para os perfis de segurança e para o acesso do usuário também. Aí conta com uma base de 10.000 aplicações que a Checkpoint tem, que é o maior repositório da indústria. Então, para criar as políticas se torna mais fácil. Eu não preciso saber endereçamento de muita coisa. Basta eu permitir ou negar ou criar a condição de uso de determinada aplicação dentro do SD-WAN. Ele já vai entender aquilo ali, como deve funcionar. Um breve comparativo aqui com outros players do mercado, de como funciona o SD-WAN deles, o que eles têm, o que eles não têm. Tá? Então, a gente tem aí um diferencial bastante grande no nosso produto, embora ele tenha chegado agora, a gente está com ele bem implementado com as principais características e as mais relevantes, eu diria, para a segurança e para a SD-WAN, rodando bem já dentro dos ambientes que a gente vem testando na Checkpoint. Caio, agora contigo.
fazer a demo do ambiente para o pessoal ver. Bora, vamos lá. Vou colocar como host aqui só um instante. Tá contigo, Caio. Beleza. Já consegue ver minha tela, né? Bom, de novo, para quem chegou um pouco depois, bom dia. Sou Caio Belezzi, eu sou arquiteto de segurança aqui na Checkpoint. E hoje eu vou fazer uma demonstração aí do SD-WAN da Checkpoint, tá? A gente vai ver na prática ele funcionando, a gente vai entender um pouquinho da arquitetura, né? Inclusive eu queria pedir licença aí para os mais experientes, né? Para quem já conhece bastante da estrutura de Checkpoint, para a gente dar um passo atrás e ver um pouco da arquitetura em si, conhecer um pouco da estrutura, para quem ainda não tem nada de SD-WAN ou para quem ainda não conhece nada de Checkpoint, antes da gente falar de SD-WAN propriamente dito, tá? Então, primeiro, o que eu fiz aqui para demonstrar para vocês? Eu criei um laboratório, né? Eu emulei um laboratório, perdão, onde eu tenho 2 gateways, tá? E atrás desses 2 gateways eu tenho 2 máquinas. Basicamente, aqui eu estou querendo simular como se fossem 2 unidades, tá? Então a gente tem uma unidade que representa a matriz e eu tenho uma segunda unidade que pode representar, por exemplo, uma filial, tá? Cada uma das unidades possui 2 links de internet, até para a gente conseguir testar essa parte de redundância, tanto de acesso à internet quanto de comunicação entre os sites, tá? A gente vai simular esses 2 casos de uso. E, olhando um segundo elemento aqui da nossa arquitetura, a gente tem a nossa gerência, né? De novo, para quem já conhece a estrutura Checkpoint, já está familiarizado com essa telinha aqui, que é basicamente onde a gente faz toda a administração dos nossos gateways, né? Não só a parte de administração, como de visibilidade, né? Eu tenho toda a visibilidade do meu ambiente, como, por exemplo, o consumo de memória, consumo de CPU, a saúde do equipamento, quais as blades que estão instaladas, IP, sistema operacional, enfim, tenho todas as informações aqui dentro da gerência. Então, tem toda aquela qualidade de segurança, de prevenção de ameaças que o Lisandro comentou, só que agora contando também com a inteligência do SD-WAN. Tá? Então, se a gente pegar aqui um cenário de um cliente que já tem os firewall Checkpoint, só que ele ainda não usa o SD-WAN, qual que seria o passo a passo? O que ele precisa fazer para começar a usar o SD-WAN hoje, tecnicamente falando? Então, aqui eu estou pegando um cliente, ele já tem todas as suas políticas, ele já tem aqui os seus firewalls devidamente associados à gerência, ele já tem as VPNs entre os sites configurado, né, só que ainda sem a inteligência do SD-WAN. Né, basicamente, aqui a gente tem uma arquitetura hub spoke, né, como alguns chamam, ou então uma arquitetura estrela. Basicamente, eu defino um equipamento para ser o center, para ser o hub, e os outros equipamentos para serem os spokes ou os satélites, né? Basicamente uma arquitetura bem simples e tradicional quando a gente fala de SD-WAN. Só que agora, para a gente começar a aplicar a inteligência da SD-WAN, entra um terceiro elemento na nossa estrutura, né? Inclusive, alguém fez uma pergunta no chat falando sobre a separação, se era física ou lógica. Eu acredito que a separação que o Lisandro estava comentando é exatamente essa. Para que a gente faça as configurações do SD-WAN, a gente precisa desse terceiro elemento aqui na nossa estrutura, que para alguns, para quem já tem a nossa solução de endpoint ou a nossa solução de segurança para nuvem, já conhece esse portal que a gente chama de portal Infinity. Tá? Basicamente aqui a gente também vai conseguir administrar o SD-WAN. Para que isso aconteça, para que a gente consiga começar a fazer a administração, a gente precisa de 2 pré-requisitos. Primeiro, fazer uma integração com a nossa gerência, né? A gente precisa ter visibilidade dos objetos que a gente cadastrou na nossa gerência, para a gente conseguir usar esses objetos aqui nas nossas políticas de SD-WAN também. Tá? Então, todos os objetos que eu criei lá na minha gerência, como por exemplo LAN 1, LAN 2, eles já aparecem aqui no meu portal Infinity, porque eu fiz essa associação entre gerência e portal Infinity. E outro ponto importante é que a gerência, ou melhor, o portal Infinity ele também precisa se comunicar com os gateways. Então, para que isso aconteça, a gente precisa instalar
um agent em cada um dos equipamentos, e esse agent vai ser o responsável por se comunicar com o Portal Infinity e receber todas as atualizações de política que eu defini aqui, tá? Processo super simples, é basicamente uma linha de comando que a gente digita no equipamento e ele já faz toda a instalação do agent e já faz a comunicação com a nuvem, tá? Uma vez que eles estão conectados, eles aparecem aqui nessa tela, né? Inclusive aqui eu tenho algumas informações sobre os equipamentos, versão de política que foi instalado, e agora eu já estou apto a criar as políticas. Bom, mas aí pode ser que seja o seu primeiro contato com SD-WAN, pode ser que você nunca mexeu com SD-WAN na vida, não faz ideia por onde começar. O que a gente pode fazer para ajudar? Existe aqui, logo na tela inicial, um Getting Started, basicamente é um wizard, onde a gente consegue facilmente criar algumas políticas iniciais para o nosso ambiente. Tá? Então, vou fazer o wizard aqui rapidinho com vocês, só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Mas as políticas já estão criadas aqui no meu ambiente, então eu não vou chegar a concluir o wizard. Primeiro passo, ele quer entender um pouco do modelo de negócio, né, do caso de uso, então ele vai te perguntar se você pretende usar ferramentas de web conference, né, como Zoom, como Teams, como Webex. Ele vai perguntar se você pretende usar compartilhamento de arquivos. Isso pode ser um Dropbox, pode ser um OneDrive, pode ser compartilhamento de arquivos entre sites. E ele vai perguntar também se você pretende usar acesso remoto, né, se você pretende conectar num servidor que está lá no seu data center ou lá na sua matriz, usando, por exemplo, RDP, ou usando Citrix, VDI, enfim. Eu vou deixar as 3 opções selecionadas, dou um Next. Em seguida, ele me pergunta em quais gateways que eu quero instalar essas políticas, né? Esse aqui é um ponto importante. Pode ser que eu tivesse 50 gateways aqui na minha gerência e eu quisesse aplicar essas políticas só para 2 gateways ou só para 10 gateways. Eu consigo fazer essa segregação, aplicar políticas específicas para gateways específicos. Tá? Isso é bacana também. E, por fim, a gente precisa fazer um mapeamento dos nossos links. Né? O Portal Infinity ele enxerga WAN1, WAN2, MPLS, entre outros. Mas a gente precisa dizer para o Portal Infinity o que é a WAN1. Né? Para o Gateway 1, a WAN1 é ETH0. Mas para o Gateway 2, a WAN1 podia ser ETH1, por exemplo. Então, isso podia ser invertido. Então, eu preciso fazer esse mapeamento dos links para que o portal entenda o que eu estou falando, o que é cada coisa. Fiz o mapeamento dos links. No meu cenário está super simples aqui. ETH0 é WAN1 e ETH1 é WAN2. Finalizei o wizard. Ele já cria as políticas para mim aqui. Tá? As políticas do 2 até o 7 foram criados usando o wizard. Exceto a primeira, que a primeira eu criei manual, exclusivamente para mostrar para vocês. É em cima dela que a gente vai fazer o nosso estudo hoje. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí no chat. No final, a gente vai responder todas as dúvidas. Então, vamos lá. Voltando para a nossa política. Qual que é a primeira opção que a gente tem aqui? Dar um nome para essa política. Tá? Eu posso deixar em branco, inclusive eu deixei em branco aqui, mas a gente podia escrever qualquer coisa que fizesse a gente lembrar do que se trata essa política. Próximo passo, definir uma origem, né, de onde esse tráfego está vindo. Isso aqui podia ser uma máquina, isso aqui podia ser uma rede. Né? Lembra daquele objeto LAN que eu criei lá na minha gerência? Eu consigo usar ele aqui agora, nessa política. Tá? Eu deixei N para facilitar um pouco a nossa estrutura aqui, ou seja, qualquer pessoa que tentar consumir esse recurso aqui que eu defini nessa política, vai conseguir. Tá? Lembrando que aqui a gente já está falando da camada de SD-WAN. Primeiro, antes disso, a gente tem uma camada de segurança. Então, todo o controle dos aplicativos que podem ou não ser acessados, eu já fiz lá na minha gerência. Então, se eu tivesse bloqueado o YouTube aqui, mesmo que eu criasse uma política de SD-WAN, falando que o cara vai usar o YouTube através do link 1, isso não ia funcionar porque já foi bloqueado pela minha política de segurança. Tá? Então, esse é um ponto importante. Seguindo aqui na nossa política, o próximo passo é definir o destino, e aqui eu deixei o destino como toda a internet. Né? Por quê? Porque a granularidade do negócio entra aqui na terceira coluna, ou melhor, na quarta coluna, que é a coluna de serviços e aplicações. É aqui que entra as 10 mil aplicações que o Lisandro comentou. É aqui que a gente pode definir a aplicação que a gente quiser para dar match nessa política. Então, no meu exemplo aqui, eu coloquei o Netflix e o YouTube, mas podia ser o Spotify, podia ser Dropbox, podia ser milhões de aplicações aí. Enfim. E agora, a coluna acho que é mais importante aqui do nosso ambiente, o behavior, o comportamento. O que eu vou fazer
quando o usuário tentar acessar o Netflix e o YouTube. Qual que é o comportamento disso? Vamos explorar aqui um pouquinho do nosso steering. O primeiro passo, ele pergunta qual tipo de tráfego que você está usando. Podia ser um tráfego local breakout, que é exatamente o que a gente está usando aqui, ou seja, todo o tráfego sai direto para a internet através da própria filial, né? Mas podia ser um tráfego backhaul, ou seja, todo o tráfego tem que chegar na matriz antes de sair para a internet. Ou seja, pensando numa filial que não tem link de internet, só tem o MPLS, por exemplo, ele precisaria usar essa segunda opção aqui. Né? Ou podia ser um tráfego de overlay, ou seja, tráfego entre unidades. A filial quer consumir um recurso que está lá na matriz, quer acessar um servidor via RDP que está lá na matriz. Para isso eu usaria o overlay. Tá? Mas como a gente está falando de acesso à internet, Netflix, YouTube, a gente vai usar aqui o local breakout. Próximo passo, definir quais os links que eu quero usar nessa política. Né? Lembra da 1.1 e da 1.2 que a gente fez o mapeamento lá no começo? Então, agora a gente vai usar ela aqui nesse steering. Próximo passo, definir os critérios desse steering. Né? E aqui, acho que o ponto de partida é entender que existe uma probe, tá? Basicamente é um ping para algum IP da internet que determina a qualidade do meu link. Tá? Aqui eu mandei um ping para o 8888 para que a gente começasse a monitorar o nosso ambiente. E o que a gente vai ter de informação dos links? Latência, jitter e perda de pacote. Então, eu defini aqui algumas métricas, alguns thresholds, dizendo que se a latência passar de 150 milissegundos, ou o jitter passar de 30 milissegundos, ou a perda de pacote passar de 1%, eu quero considerar que esse link não está bom para uso, não está apto. Então, ele vai automaticamente parar de usar esse link, porque ele entende que a qualidade desse link não está como esperado. Tá? E aqui, para a gente fechar o steering, a gente tem a parte de utilização dos links. O que, de fato, a gente quer fazer com a 1.1 e com a 1.2. A gente tem a opção de usar o link aggregation, ou seja, a gente distribui o tráfego entre as minhas WANs disponíveis, tá? Ou priorizar o tráfego. Eu posso dizer, por exemplo, que todo o tráfego com destino ao YouTube e ao Netflix sempre vai usar a 1.2. Caso a 1.2 fique indisponível, ou caso a 1.2 não atenda aos critérios que eu defini aqui em cima, aí sim ele começa a usar a 1.1. Tá? Então esse aqui também é um segundo caso de uso. Para o nosso exemplo aqui, eu vou manter o link aggregation, porque eu quero usar todos os links que eu tenho à minha disposição. Beleza, essa é a configuração. Agora vamos voltar aqui na nossa arquitetura. Lembra que eu tinha duas máquinas, né? Exatamente elas que a gente vai usar para o nosso teste. Então eu vou acessar essa primeira máquina aqui. Imagina aí um usuário que chegou no trabalho dele e antes de começar a trabalhar, ele foi lá e abriu, sei lá, uma playlist de rock no YouTube, porque tem algumas pessoas que dizem que melhora a concentração, né? Quando começa a ouvir música. Então ele abriu ali a sua playlist de rock no YouTube, começou a escutar, enquanto isso ele foi respondendo os e-mails. Só que ele é um usuário um pouco esperto e ele deixou um ping rolando aqui com a unidade 2. Então eu tenho um ping para a unidade, ou melhor, para o IP 10.10.20.20, que é exatamente a nossa segunda máquina. Tá? Isso aqui podia ser um acesso FTP, podia ser um RDP, podia ser um SSH, enfim, podia ser qualquer coisa. Eu mandei o ping só para facilitar aqui o nosso exemplo. Tá? Então, eu vou deixar o ping rolando, vou deixar o vídeo no YouTube rolando aqui também. Enquanto isso, a gente vai fazer uma segunda coisa aqui. Eu deixei pronto nesse gateway um script que ele vai simular uma degradação do meu link 1. Ou seja, ele vai simular que o link 1 está com perda de pacote. Logo, ele vai ultrapassar o threshold que eu defini e logo ele vai parar de usar esse link 1. Então a gente vai ver isso na prática. E para a gente visualizar isso, existem duas formas. Uma delas é através de uma ferramenta que existe na própria linha de comando dos nossos gateways, que é o CPView, tá? E a outra é através do portal Infinity. Tá? Então, primeiro a gente vai ver aqui para a galera mais técnica, que gosta de linha de comando, um pouco do CPView, e depois a gente pula lá para a interface gráfica, para o portal Infinity. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Lembra das probes que a gente definiu? O ping para o 888?
A gente tem ele tanto para o WAN1 quanto para o WAN2, né? E aqui a gente tem as métricas de latência, de jitter, de perda de pacote. E reparem, a perda de pacote da minha WAN1 já está em 2%. Se a gente olhar aqui embaixo, a WAN1, eu não sei se alguém viu, quando eu entrei aqui no CPView, ela estava como selected, ou seja, ela estava em uso. A partir do momento que ela extrapolou os thresholds que eu defini, ela parou de ser usada. Então agora ela fica aqui como not selected. Mas vamos ver isso lá na interface gráfica, no portal Infinity. A gente vai ter uma visibilidade melhor disso. Eu só vou parar aqui o meu script para que ele volte a usar esse link daqui a pouco, porque eu quero mostrar isso para vocês no gráfico. A gente quer fazer um monitoramento aqui em tempo real do que está acontecendo. Então, quando a gente entra aqui no monitoramento em tempo real, logo de cara a gente tem que definir qual gateway que a gente quer monitorar. Então, eu vou selecionar o gateway 1, que é exatamente o gateway que eu fiz o teste. Depois ele me pergunta qual steering que eu quero monitorar. Eu vou colocar o steering de breakout, que foi aquele que a gente criou lá para o YouTube e para o Netflix. E aqui eu tenho os dados em tempo real, e aí eu posso filtrar aqui por os últimos 5 minutos, a última hora, as últimas 24 horas. Eu vou deixar os últimos 5 minutos, porque vai ficar mais interessante para a gente analisar. Tá, então, o primeiro detalhe que a gente tem aqui, throughput. Quanto de throughput está sendo usado em cada um dos links? Então, a gente pode ver agora que o throughput está equilibrado, né, 20 kbs para cada um dos links. Aí a gente consegue entender qual link é qual através das cores, né? Então, o WAN1 representa a cor roxa e o WAN2 representa a cor verde, tá? Então, a gente pode ver aqui no nosso gráfico que teve um pico de utilização na WAN2, justamente porque a WAN1 ficou indisponível, e agora que a WAN1 voltou a fazer parte do nosso steering, ela voltou a ser utilizada, então ela já deu um pico aqui de novo. E como que eu sei que ela parou de ser usada? De duas formas. Uma delas é olhando, de fato, o gráfico aqui, né? Se vocês repararem, em determinado momento, até as 10h32, ele estava sendo usado. Ele tem uma linha contínua aqui para o WAN1. Chegando a partir das 10h32, essa linha ficou pontilhada, ou seja, alguma das métricas foi ultrapassada e, com isso, ele parou de usar esse link. Se a gente olhar aqui a última métrica, que é a de perda de pacote, exatamente a métrica que a gente manipulou, em algum momento ele ultrapassou a linha, que é o threshold que eu defini, de 1%, ele chegou a bater aqui 2%, e aí depois ele caiu de novo, no momento em que ele sai da linha que eu defini, de 1%, ele chegou a 0%, aí ele passa a ser usado novamente. Então a gente pode ver aqui no gráfico que ele estava pontilhado, e aí ele voltou a ser usado, uma vez que o threshold foi definido. Se a gente olhar aqui, no centro da tela, a gente também tem as informações de swap. Então, aqui ele me diz que a WAN2 e a WAN1 estavam sendo utilizados, mas aí ele passou a usar só o WAN2, e aqui ele me dá a razão disso, porque teve um aumento na perda de pacote. Tá? Então, cada swap de link, a gente vai ter visibilidade disso aqui nesse portal. Beleza? Agora, vamos voltar lá no nosso usuário. Lembra do nosso usuário que estava ouvindo sua música no YouTube? A música dele continua rolando aqui, ele não percebeu nada, ele não percebeu que o link ficou ruim, tá? Ele não percebeu que houve o chaveamento de link. Inclusive, o ping que ele deixou rolando aqui no terminal continua rolando, né? Se a gente parar o ping aqui, a gente vê que não teve nem perda de pacote nesse caso, provavelmente porque ele já estava, o tráfego já estava passando através do segundo túnel, mas se tivesse feito o chaveamento dos túneis também, a gente ia ver aqui que a perda de pacote seria mínima, não chegaria nem a 1%, tá? Então, essa é a beleza do SD-WAN. Fazer com que você consiga aproveitar da melhor maneira possível os seus links e garantir uma boa experiência para o usuário. Tá? Então, para mim, é isso que torna o SD-WAN tão incrível. E para a gente fechar aqui, eu vou abrir um outro portal. Vou mostrar no meu mesmo, só para a gente ver os dashboards. O que mais que a gente consegue pegar aqui de informação do ambiente? Primeiro, a quantidade de gateways. Né? Então, eu tenho aqui 2 gateways no meu ambiente. Se algum deles estivesse disponível, ele ia aparecer aqui como um gateway desconectado. Né?
A quantidade de túneis VPN, aqui ele aparece os 8 túneis, que eu tenho outros túneis criados. Quantidade de steerings, ou seja, aquele comportamento que a gente criou lá no começo da nossa apresentação. A quantidade de swaps, a quantidade de troca de link que eu tive nos últimos 7 dias. Tá? Se eu quiser mais informações sobre isso, eu tenho um botãozinho aqui de View Details, e aí ele vai me trazer essa lista por completo. A qualidade do link nos últimos 7 dias, de novo, se eu quiser mais detalhes sobre isso, eu posso dar um View Details aqui, e ele me abre o gráfico dividido por gateway. Então, eu tenho a qualidade do gateway 1 e a qualidade do gateway 2. Lembrando que a cor verde representa qualidade excelente, e a cor laranja representa qualidade ruim, pobre, né? E, por fim, para fechar o nosso dashboard aqui, a gente tem as aplicações que foram mais utilizadas nos últimos 7 dias. Tá? Esse ambiente estava desligado, então não teve consumo nos últimos 7 dias, por isso que não trouxe um gráfico. Tá? Mas se fosse um ambiente real, se fosse um cliente mesmo, aqui a gente veria um gráfico em pizza das aplicações mais utilizadas. Então, o cara consumiu muito YouTube, a gente ia ver isso baseado em tráfego, né? Por exemplo, 70%, 7 gigas foi para consumo de YouTube nos últimos 7 dias. Então, a gente ia ter essa visão graficamente. Beleza? Pessoal, era isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E agora a gente está aí aberto às dúvidas. Maravilha, obrigado, Caio, show de bola. Respondendo aqui o Fabrício Pereira, ele perguntou da parte do tráfego, quando eu falo que não faz parte do firewall corporativo. O que eu me referi ali, Fabrício, foi a conexão da unidade remota. Quando ela tem a conexão com o teu data center para uso das aplicações corporativas, é um caminho de tráfego. Em alguns casos, se dá uma conexão direta à internet para essa unidade remota, sem nenhum tipo de filtro. Ou só se coloca ela num SD-WAN para fazer uma redundância de comunicação, mas sem agregar uma camada de segurança em cima. Nesse ponto que eu me referi. Quando a gente está falando do SD-WAN da Checkpoint, a gente está levando junto a camada de segurança para a tua unidade remota, não só para o data center, onde está a saída principal do perímetro da rede. Não sei se foi claro, se te atendeu a resposta aí, beleza? Se não, manda de novo, a gente tenta esclarecer melhor aqui. Eu vi que o Ricardo já está respondendo as dúvidas aí no chat. Tem pergunta aqui. Segura aí. Obrigado. Acho que já foi também. Chegou aqui pelo chat, mas acho que o Ricardo respondeu. Mas é bom responder aí para o pessoal que de repente não viu a resposta no Q&A. Sobre SP Redundas. O que acontece com ele? Excelente pergunta. O SP Redundancy, ele continua funcionando, né? De novo, o SD-WAN traz uma inteligência que o SP Redundancy hoje não tem, tá? Então, basicamente, a gente consegue, com o SD-WAN, monitorar a qualidade do link. Então, para os clientes que já usam o SP Redundancy e querem migrar para o SD-WAN, isso continua funcionando, e essa migração ela pode ser feita aí em fases, tá? Uma outra aqui. Quais as topologias de VPN suportadas pela C1A? Uma das topologias que eu mostrei aí é a topologia estrela, né? Mais o MAP, mas também é suportado Mesh e Full Mesh. Tá? Então daria para fazer uma comunicação entre spokes, né? Entre satélites, diretamente. Consigo garantir banda por aplicação? Sim, usando QoS, né? Traffic Shaping. Eu acho que alguém tinha perguntado também sobre visualizar consumo de tráfego, né? Eu queria ter mostrado isso no meu ambiente, mas não foi possível, mas eu abri um outro portal aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo. Só para exemplificar o que eu estava falando.
aqui. Nesse portal a gente já tem informações sobre consumo de tráfego, né? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que a Amazon, a AWS, foi o recurso que mais consumiu tráfego nos últimos 7 dias, tá? Contando com 5,8 GB, que representa 51% do nosso consumo aqui. E o YouTube foi a aplicação que menos consumiu, com 67,4 megas apenas, tá? Que representa 0,6%. Então, esse é um gráfico bem interessante aí para ter um overview rápido do seu ambiente, né? O que está acontecendo. Teve uma outra pergunta que eu cliquei aqui para responder ao vivo, a quantidade de links suportados. Cara, não existe ainda nenhuma documentação ou algum limite que colocaram de link, mas acho que vai cair no mesmo do IS Redondo, de 10 links, tá? Então, não sei se cara, faz sentido até ter tanto link assim, num ambiente desses, mas iria ir para o mesmo caminho. Tem uma pergunta do Davi aqui. Cara, Davi, não. Se precisar de alguma coisa, fala aqui com os SEs, aí a gente pode colocar fazer uma demo junto contigo e aí você aí trabalhar no que você quer ver, tá? Mas hoje não existe assim como você abre hoje a console e consegue abrir demo mode, não existe ainda a parte da parte de SD-WAN para fazer a demo, tá bom? Só complementando aqui, eu não sei se foi falado, tinha uma pergunta, a mesma que falava da quantidade de links, dos tipos de links. Então, links de banda larga, DSL, cable, 4G, 5G, LTE, MPLS, a gente suporta uma grande variedade de tipos de conectividade para fazer essa redundância, tá? A diferença entre o nosso SD-WAN e SD-WANs que são focados somente em fazer SD-WAN. Redundante pra caramba a pergunta. Mas acho que é um comparativo, o Caio Lisandro, que ele quer saber dos players que são puro SD-WAN sem segurança. Quer responder essa, Lisandro? Deixa eu só me coloca como host, Caio, por favor. Pronto. Marcos, Nesse slide a isso gente daí consegue depois... ver. Peraí, Lisandro. Marcos, isso daí depois a gente conversa com os parceiros, tá? Segue. Aqui a gente tem um comparativo aí com nossos principais concorrentes, aí a gente consegue ver o Cisco, por exemplo, que é mais focado em networking, ela tem mais eficiências na parte de segurança, de proteção do ambiente em si, principalmente nas taxas de bloqueio de ameaças aí como um todo. Então, eu diria que assim, a principal diferença está na camada de segurança, está usando toda a base, toda a inteligência, já que a Checkpoint tem nas outras soluções também. Então, acho que, no meu ponto de vista, é isso. A principal diferença dos pure players de SD-WAN para o que a gente está oferecendo no mercado é a camada de segurança confiável que a gente entrega aí de prevenção. Fechou. E acho que o fato de ter tudo em um equipamento só, né? Tanto qualidade em segurança quanto o SD-WAN em si, né? Porque normalmente os caras precisam separar isso em dois equipamentos, né? Eles não fazem segurança direito, então precisa de um segundo equipamento para fazer a parte de segurança enquanto eles fazem o SD-WAN. Eu acho que esse é o ponto. Ou não fazem segurança. Ou não fazem segurança. Isso aí. Beleza, então, pessoal. Deu aí. Vamos ter a gravação vai ficar disponível aí
no Checkmate, eu coloquei lá no comecinho, acho que foi uma das primeiras perguntas que foi feita. O Checkmate ele tem um canal só em português para a gente conversar, né? Então, vocês podem colocar. Não é um TAC, tá, pessoal? Não confundam ele com um TAC. Compartilhar informações, compartilhar coisas que vocês fazem, pode perguntar também. E a gente sempre coloca os nossos webinars lá. Então, todos os webinars que já tive aqui na Checkpoint, desde a existência do Checkmate, eles estão gravados, então foram colocados nessa sessão em português. Beleza? Obrigado, bom dia. Mês que vem tem mais, a gente vai mandando aí na lista, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Bom dia.